Iniciamos agora Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos, eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, para termos aqui um bate-papo, uma conversa sobre a educação na visão espírita. E você está aí convidado a participar conosco, pode aproveitar o chat do Facebook, do YouTube, para enviar a sua mensagem, fazer a sua pergunta, e vai ser um prazer interagirmos. E já está aí na tela a nossa técnica colocando aí os canais de comunicação para que você possa participar. E rogamos, neste início do programa, as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que tenhamos todos muita paz, estarmos aqui vibrando sempre no bem e no amor. Bem, vamos chamar então aqui, ele já está na tela, mas agora vamos chamar o áudio, né? O nosso Ronaldo Gomes, para fazer então a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos Tavares, e a todos que estão aí hoje com todos nós. Muita paz. Muito bem. Você viu aí na tela, foi rápido, mas você viu que este mês de setembro é o chamado Setembro Amarelo, que é o mês onde nós trabalhamos a prevenção do suicídio, e todo o movimento espírita está engajado. Nós vamos falar disso, sim, nos nossos programas aqui ao longo do mês, embora o tema de hoje não esteja, assim, diretamente ligado a isso. Mas fique ligado nas programações espíritas, inclusive aqui da Web Rádio Estação da Luz, que nós vamos conversar também sobre esse tema muito importante. Mas hoje nós vamos dedicar um programa ao tema Jesus e suas parábolas. Vamos utilizar, claro, aqui da literatura espírita e especificamente o capítulo 24 do livro O Mestre na Educação, autoria de Pedro de Camargo, Vinícius. E esse texto, o capítulo 24, tem exatamente o título Jesus e suas parábolas. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver com a educação. Ou não tem, Ronaldo? Será que eu escolhi o tema errado? Não, inclusive eu vou fazer uma ressalva. Se eu estiver errado, por favor, como sempre eu peço, me corrija. Mas isso tem um tema tudo a ver também com o suicídio. Ora, o processo de educação é uma reforma íntima, também levada por Jesus, trazida em seus ensinamentos, como motivacional para nós e também como uma autoestima. As parábolas de Jesus é totalmente didática, e por ser didática, educativa, é um processo de ensino-aprendizagem em que leva também o tema para o suicídio. Por que não dizer a depressão? Porque o suicídio já é o ápice, porque se começa com uma simples depressão. E as parábolas de Jesus é justamente motivacional, é um trabalho de autoestima. Perdão, Marcos, se eu estiver errado no que eu acabei de colocar, independente de ser também educativo. Claro, com certeza. Na verdade, né, Ronaldo, tudo que é ligado ao processo de educação tem a ver com essa questão de depressão, de suicídio e assim por diante. E os espíritos são muito claros na codificação espírita ao dizer que, no fundo, o suicídio é falta de coragem moral, a falta de confiança na providência divina. E para termos essa coragem e essa confiança, precisamos nos educar. Então, a autoeducação seria a autoeducação, o autoconhecimento. E Jesus, com as suas parábolas, leva-nos à reflexão. Aliás, Marcos, não sou eu que estou dizendo. É o texto que está aqui, que você acabou de falar, é o texto, Jesus e suas parábolas. Quer comentar um instantinho sobre quem escreveu, sobre o nosso amigo? É melhor. Sim, vamos rapidamente aqui
começar, o Pedro de Camargo, também conhecido por Vinícius, que era o pseudônimo que ele utilizava. Pedro Camargo nasceu na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, em pleno século XIX, e veio a desencarnar em São Paulo, capital, no ano de 1966. Ele foi, profissionalmente, ele sempre foi comerciante, mas foi um homem muito voltado ao Evangelho e à divulgação do Espiritismo. E, em São Paulo, ele participou da fundação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Também foi um dos fundadores do Instituto Espírita de Educação, e ele realmente era um homem voltado para a educação. Escreveu muito, mas muito mesmo, foi um grande palestrante. Ele fez parte da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde ele lançou cursos sobre o Evangelho, todas as palestras dele eram feitas sobre o Evangelho, e ele era muito ligado a Jesus, tanto que seus livros, né, além de O Mestre na Educação, que vamos usar hoje, mas tem o Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, e assim por diante, né? Ele sempre utilizava o Mestre, né, o Jesus, como educador. E ele participou também da famosa reunião do Pacto Áureo, que aconteceu em 1949, quando foi criado o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, foi um homem de muita ação e muito voltado também à educação e ao Evangelho. Muito bem, Marcos. Então, está aí o título, Jesus e suas parábolas, como método de autoestima, motivacional, educativo, usando a didática, que é justamente as parábolas, como seres ainda pequenos, que nós somos, crianças. Então, Jesus usava por parábolas que até hoje, levando aos dias de hoje e ao longo, nós vamos levar aqui mais uns 2 programas, não sei, vamos ver, mas possivelmente Marcos vai dar um exemplo de como nós podemos ter uma das parábolas aqui, não hoje, mas na continuidade, trazer as parábolas aos dias de hoje. E é belíssimo quando Marcos faz isso. Então, ele diz aqui no texto, Jesus e suas parábolas. É digno de nota e bastante significativo o divino instrutor e guia da humanidade ter empregado parábolas como processo de ensinar e instruir os seus discípulos. Aqui ele já faz uma grande... Olha aí, Pedro de Camargo. De fato, o método parabólico é eminentemente pedagógico. Por quê? Apelando para o raciocínio, força o educando a pensar e refletir, pondo pós-destarte em atividade a razão, essa luz que Deus acende em nosso espírito, a fim de que, usando-a sempre, a tornemos cada vez mais intensa e brilhante. Olha só, ele usa o sentimento, mas chamando-nos à razão, o questionamento, o pensar, a reflexão das parábolas de Jesus. E o que me chama a atenção aqui é que ele bastante significativo, do divino instrutor e guia da humanidade, que corrobora com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta aqui, Jesus. E ele usa ter empregado parábolas como processo de ensinar e instruir os seus discípulos. E ainda assim os discípulos, Marcos, ficavam em dúvidas. Quando ele falava por parábolas, eles ficavam tanto quanto atônitos. É verdade esse procedimento? Procede essas informações? Ele agora fala por parábolas? Não, agora eu não falo por parábolas. Agora, eles ficavam tanto quanto atônitos. É verdade. Isso é verdade, sim. Porque, na verdade, a parábola ela é mais do que contar uma história. Tem diferença, né? Porque algumas pessoas podem dizer, Jesus foi um grande contador de histórias. Não, ele não era um contador de histórias.
Ele usava a parábola. A parábola é diferente de você contar uma história, porque a parábola, ela encerra em si um ensinamento oculto, né, e uma consequência moral. E é você que precisa, utilizando a razão, como diz o Pedro de Camargo, e o coração, realmente concluir qual é o ensino, quer dizer, o que ele quis dizer com isso. Quando Jesus começa assim: o reino dos céus é como um senhor dono de uma vinha, e aí vai, né? E aí você tem que começar a pensar, mas por que ele comparou o reino dos céus com o homem, com o dono lá das terras, que tinha lá o servo, que não sei o quê, que acontece isso, que acontece aquilo, e no final eu não sei o que lá. Então, é você que tinha que extrair, porque normalmente Jesus não explicava a parábola. Falha aqui minha memória aqui, mas se não me engano, no Novo Testamento, a única parábola que de fato ele ensina o significado é a parábola do semeador. Porque, como você lembrou, Ronaldo, os próprios discípulos ficaram inquietos porque eles não conseguiram apreender o que ele quis dizer. E aí Pedro chega para ele e diz: Senhor, o que quisesse dizer com essa parábola? E aí Jesus fala: a parábola, o Senhor representa não sei o que lá, o primeiro semeador, a semente, não sei o que, ele dá toda a explicação. E na sequência, aí você tem razão, Ronaldo, os discípulos conversaram com Jesus e fizeram uma pergunta que é muito importante. Senhor, por que para nós o Senhor dá os ensinos diretos, mas quando está com o povo, o Senhor usa das parábolas? E Jesus aí explica, porque a eles não foi dado ter todo o entendimento. Eles ainda não têm a condição para isso. Por isso eu falo a eles por parábolas, para que eles possam exercitar, né, o raciocínio e tal, e uma hora vão concluir. Agora, a vocês não. A vocês eu ensino direto, porque vocês já estão preparados. E nós temos no Evangelho, Ronaldo, muitas parábolas. As pessoas acham, né, que só tem a parábola do bom samaritano, do semeador, né, porque elas são muito conhecidas. Mas, na verdade, ó, eu vou dar aqui, olha, só uma palhinha, hein, gente? Eu não vou falar todas as parábolas. Mas, por exemplo, a parábola do cego que guia outro cego, a parábola dos meninos na praça, a parábola do semeador, a parábola da semente, a parábola do trigo e do joio, a parábola da rede, a parábola do credor incompassivo, a parábola do amigo importuno, a parábola do rico insensato. Vamos pegar mais algumas aqui. Parábola do filho pródigo, a parábola do servo inútil, a parábola do fariseu e do publicano, a parábola da figueira, a parábola dos talentos, e assim por diante. São dezenas, na verdade, de parábolas, e que Jesus usava, mas nem os discípulos, às vezes, de fato, conseguiam compreender, e aí vem o Espiritismo, né? Que vai trazer umas chaves muito importantes para esse conhecimento, para esse entendimento. Mas sempre moralizadora, né, Marcos? Sempre trazia nesse aspecto dessa reflexão, porque a humanidade, como diz a espiritualidade, já estava caminhando numa maturidade já para compreender e assimilar o que Jesus veio realmente trazer para nós nessa preparação do milênio, do terceiro milênio que viria. Mas como destacar aí, na parábola, não é as parábolas, destacar aí esse princípio moralizador. Não estou falando aqui de algumas, né? Não estou falando aqui de uma ou daquela parábola, mas no seu contexto total, essa importância dessa que ele fala aqui, certa moralidade, mas realmente todas elas traziam para nós ensinamentos moralizadoras, porque tinha sempre um cunho de uma
como eu disse, de uma autoestima motivacional, de trazermos em nós, para trazer em nós, uma reforma íntima. Não era declarado na época, mas já era isso. Porque era sempre colocar com empatia para o outro. Eu penso dessa forma. As parábolas sempre vinham, nós usamos hoje a empatia, mas se colocar no lugar do outro, sempre vinha e tinha e tem esse aspecto. Sempre. Jesus sempre trabalhou ensinos morais, sempre. Tanto nos seus ensinos diretos, quanto nas parábolas. E todas as parábolas têm um conteúdo, têm um fundo moral, e que nós temos que aprender. E não podia ser diferente. Elas partem do mestre dos mestres, o nosso guia e modelo, um espírito superior e preocupado com a nossa moralização e espiritualização. E é interessante aquelas parábolas em que ele faz comparações para mostrar, né, como é que poderíamos conquistar o reino dos céus. E aí tem um fundo moral muito grande, porque sempre nos remete à questão da nossa reforma íntima, da nossa autoeducação, de estarmos preparados realmente para entrarmos no reino dos céus, que, à luz da doutrina espírita, é o nosso retorno ao mundo espiritual, mas para encontrarmos a felicidade. Porque retornar ao mundo espiritual, não é, Ronaldo? Todos nós vamos retornar. Agora, se vamos encontrar nesse retorno paz, felicidade, amigos ou não, isso depende exatamente do que estamos fazendo aqui na Terra. Por isso, e nós podemos juntar com as parábolas o ensino direto dele, quando ele diz, ó, a cada um será dado segundo as suas obras. Não tem nem mais e nem menos. É segundo as suas obras. Então, tudo depende do que estamos semeando. E é interessante, Ronaldo, porque nós podemos aplicar as parábolas de Jesus aqui na Terra mesmo. Porque às vezes nós nos queixamos, né? E você diz assim, né? Aquela pérola maravilhosa. Não sei o que foi que eu fiz para estar passando por essa situação toda. Mas se você parar e fazer uma tomada de consciência, rever aí o seu passado, as advertências que você recebeu, o que amigos falaram para você, familiares, você vai ver que, na verdade, você mesmo criou a situação difícil pela qual você está passando agora. Exceção, obviamente, quando você é levado a uma situação difícil por uma questão de uma aprovação, por uma questão de injustiça social e que vai levar você àquilo. Mas, na maioria das vezes, e Kardec fala isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na maioria das vezes, nós mesmos somos culpados. Aliás, não é, Ronaldo? Se olharmos lá para o passado, né, existências passadas, nós vamos ver que, realmente, até a expiação, a prova pela qual eu estou passando, eu fui o causador dela. Não nesta existência, mas fui o causador dela em existências passadas, e agora estou assumindo as consequências. Então, você quer ser feliz depois da morte? No seu retorno ao reino dos céus? Pratique o bem e se melhore. Essa é a senha. E, Marcos, um outro ponto importante neste contexto é que Jesus, ele só não ensinava, como também exemplificou. Eu penso que aí é a chave de tudo. É o falar, mas o fazer. Sem dúvida, não, Ronaldo? Porque Jesus era um verdadeiro educador. Há uma diferença entre você ser professor, você ser um educador. Você ser pai, mãe, mas ser educador, realmente. Há uma grande diferença. E Jesus mostrou isso, porque, como você bem colocou, ele não apenas ensinava, ele era o exemplo do que ensinava. Olha, por exemplo, uma questão gritante, na escola, por exemplo, na escola. Você é professor ou professora, está lá na escola, está lá com os alunos, aquela coisa toda, e você diz, olha, minha gente,
Hoje vamos trabalhar a questão das drogas, dependência química, e aí você dá toda uma aula, mostra as consequências disso, aquela coisa alerta, tudo, você faz tudo. Aí bateu o sinal, né? Terminou a aula, acabou, que sei o que, puxa, que beleza, professor, e coisa e tal, tá? E aí você já sai, está indo lá passar dos professores, qual é a primeira coisa que você faz? Você puxa o cigarro, já acende, né, e já vai lá fumando para a sala dos professores. Ou entra na sala dos professores e começa a fumar. Ora, você acabou de falar sobre os malefícios das drogas com os seus alunos, mostrou uma série de questões, fez eles pensarem, e você está agora se drogando lá na sala dos professores? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É a mesma coisa da mãe em casa, né? Aí vem lá o bilhetinho, né? Que o filho xingou lá a colega, não sei o quê e tal. E você, como é que é? Eu já não falei para você, não se deve xingar os outros, seu isso, seu aquilo. Quando você vai aprender e não sei o quê. Gente, o seu sermão, a sua chamada de atenção, já era, acabou. Porque não foi seguido pelo exemplo. E se não é seguido pelo exemplo, o outro está olhando para você. Ele até pode, no primeiro momento, acatar, né? Puxa, Ronaldo tem razão. Tem razão. Mas no segundo momento, está olhando lá para o Ronaldo e vê o Ronaldo fazer o contrário. Mas espera lá, acabou de dizer para mim, né, que isso não é bom, que eu preciso me modificar, quer dizer, mas olha ele lá fazendo exatamente o que eu fiz. Então, quando não tem o exemplo, a educação perde a sua força. E Jesus tem justamente a força moral por causa dos exemplos que ele dava. Esse exemplo poderia ser também na forma dele vestir a carapuça, vamos dizer assim, e confirmar que ele ainda fuma. Um exemplo, né? Ele poderia dar um exemplo. Olha, vocês veem eu. Olha como é difícil orgânico. Organicamente já estou nessa situação, estou tentando sair do cigarro, que não é fácil, porque o organismo... Aí ele dá uma aula também sobre isso. Então, ele está dando até o exemplo dele mesmo. Não é fácil, não entrem nessa, porque já tentei por várias vezes, estou tentando ainda. Quer dizer, melhor do que estar escondendo e fazendo uma falsa moralidade do qual ele não é. Porque eu sempre falo isso, Marcos, que a moral é uma regra do bem proceder uns com os outros. Uhum. Então, quando eu assumo os meus erros perante um público, perante eu mesmo, vamos começar assim, eu tenho que ter esse exemplo no falar e no fazer. Então, eu sou um professor de biologia e vou explicar todos os pormenores, como você acabou de dizer, um exemplo de ciência. E falando das dificuldades que tem também de sair, ou quem sabe até dizer, eu fui um fumante muito tempo, não é fácil, olha, também está dando exemplo. Ou não tem nada a ver com moralidade isso? Tem, claro que tem, sem nenhuma dúvida. Todos nós temos imperfeições e vícios. Então, nada melhor do que você confessar isso. Ao invés de você querer passar para os seus alunos ou para os seus filhos uma santidade que, na verdade, não existe, é você confessar que, de fato, você falha, que você tem determinadas imperfeições, que determinado vício, como esse, por exemplo, de cigarro, você não conseguiu debelar em si. Então, você confessando isso, você se humaniza, você se liga com os outros e permite que eles se ligam com você. E aí você humildemente, gente, até eu quero aproveitar aqui, já que nós vamos trabalhar o tema, que até vocês me ajudem. Vocês me ajudem? Enquanto vocês passarem por mim, me dá assim uma chamada de atenção, me adverta. Ô, professor, cigarro não, hein, professor? Esquece, professor. Aí sim, a educação vai se fazer. Então, é muito importante isso. Isso não apenas para professores na escola, mas para pais e responsáveis na família. Então, se você erra, então confessa que você errou. Você tem aquele determinado vício, aquela alguma coisa, confessa que você tem, mas que você está lutando, que você está tentando controlar, né? E que todos, então, lhe ajudem para fazer, então, esse controle e sair desse campo.
É o que ele está dizendo aqui. Então, o método parabólico é eminentemente pedagógico porque, apelando para o raciocínio, força o educando a pensar, a refletir, e é todo o contexto de que nós estamos colocando aqui as parábolas de Jesus nesse texto aqui de Vinícius. E ele continua aqui, como é sabido, as parábolas são uma espécie de alegoria, história ou composição, encerrando em seu entrecho um ensinamento, certa moralidade que deve ser descoberta pelos leitores ou ouvintes, como você acabou de dizer. Nós é que vamos refletir, e não é uma interpretação, a bel interpretação, vou interpretar o meu ponto de vista. Não, não é por aí. Porque as parábolas de Jesus encerra sempre a coletividade. Ela parte do individual para a coletividade, do bem para o todo. Qualquer parábola é isso. Podem verificar que é sempre partindo do individual para a coletividade. O bem de todos, não é de um, é o bem de todos, que é a regra do bem proceder uns com os outros. E ele continua, a parábola difere do apólogo e da fábula, porque nestas, comumente, figuram animais como protagonistas, também porque o seu enredo é pura fantasia. Portanto, inverossímil, enquanto que os das parábolas é natural e execuível. Estas, urdidas por Jesus, têm como base e fundo os acontecimentos cotidianos originários daquela época. Aí é que vem a chave da coisa. É sempre pegando as coisas rotineiras do dia a dia de cada um e falando com a época e dizendo frases importantes de efeito e das parábolas, mas conclamando uma reflexão dos acontecimentos de época, quando não as que estava até em voga. Uma delas é aquela que chegam para ele sobre, que para mim é ali um ensinamento muito grande, porque quando ele chega, que a mulher que vai ser apedrejada, aquele ensinamento ali, Ronaldo, isso não é uma parábola, não, é uma reflexão que ele faz ali, enorme. Atire a primeira pedra daquele que estiver sem pecado. Aquela do bom samaritano também que ele faz é outro ensinamento. A vida toda de Jesus está inserida ali como parábolas e ensinamentos da vida dele, o cotidiano, quebrando barreiras e dogmas, coisas que estavam ali, paradigmas, quebrando paradigmas históricas da época, que já vinham desde o início da humanidade. Até mesmo, Marcos, quando fala de Moisés, ele chama a atenção esse aspecto de Davi, de Daniel, quando ele fala dos profetas em si. Enfim, a parábola difere do apólogo e da fábula, porque nestes, comumente, figuram animais como protagonistas, o que não é o caso. Mas estas, unidas por Jesus, têm como base e fundo os acontecimentos cotidianos, originários da época. E vamos falar assim, Marcos, que época, hein? Que é tão atual. Ele é tão atual, as parábolas. Todas elas são muito atuais. Jesus nos dá um exemplo que, infelizmente, nós educadores, com o tempo, nos afastamos, que é usar o cotidiano, a realidade existencial da nossa vida. Às vezes nós damos muitos ensinos teóricos, muita teoria, né? E não contextualizamos, não trazemos para o dia a dia, nem utilizamos as coisas do dia a dia. Você estava falando, Ronaldo, eu estava lembrando aqui da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que foi contada há mais de 2000 anos, ela é atualíssima. É só você pegar e colocá-la para os dias de hoje. Isso é facílimo fazer isso. Então, vamos recontar a parábola aqui, então. Vamos lá, a parábola do filho pródigo. Então, você tem o senhor, tá, do agronegócio, tá, fazendeiro do agronegócio, e ele tem 2 filhos. O mais novo chega para ele e diz assim, ô velho, quero a minha parte já da herança. Aí o pai, tá bom, filho, você quer a sua parte da herança?
Ok, vamos fazer os cálculos aqui, ver tudo que eu tenho e tal, não sei o quê. Ó, então, é X para você aqui. Ah, então me dá, que eu não quero mais viver aqui nessa fazenda, não. Quero ir para a cidade. Tudo bem. Você já é maior de idade. Toma. Ele pega então, todo o dinheiro lá, faz a transferência via Pix, né, no banco, para a conta dele, né, tudo direitinho. E o mais jovem, então, vai embora, se manda. O mais velho chega para o pai e diz: "O pai, o que aconteceu com o meu irmão?" "Oh, meu filho, ele quis a parte da fortuna dele, da herança. Ele disse que não aguentava mais viver aqui na fazenda, que não queria essa vida aqui no sertão, e que queria fazer a vida na cidade grande. Então, deixei, né? Fazer o quê? Tá? Mas a sua parte está reservada. Não, tudo bem, pai, eu vou continuar com o senhor, eu vou trabalhar com o senhor. Não, eu quero também administrar todos os negócios. Então, tá bom, meu filho. E o mais novo se mandou. E se mandando para a cidade grande, foi para as baladas, as festas, passeios nababescos, não sei o quê. E estava cheio de dinheiro, né? Não media nada. Mas de tanto gastar e darem golpes nele, quando ele percebeu, estava lá sem nada, maior problema. E ele falou: e agora? Como é que eu vou fazer? Só tem um jeito, né? Eu tenho que voltar, né? Mas será que o meu pai vai me receber de volta? Mas ele sempre cuidou tão bem dos empregados, porque os empregados têm salário, né? Conseguem viver bem. E eu estou aqui agora na miséria, perdi todo o dinheiro, não tenho mais herança. Vou voltar, fazer o quê? Aí ele pega e volta. E quando ele está entrando lá na fazenda, ele volta, o pai olha assim, vê que é ele, vai até ele: "Meu filho, seja bem-vindo de volta, como eu estou feliz que você retornou. Hoje é de festa, vamos dar uma churrascada, eu vou chamar todos os amigos, todos os familiares." E começa a fazer os preparativos. O irmão, né, o mais velho, está voltando, vê aquela... Mas o que está acontecendo aqui? "O seu irmão voltou, seu pai vai dar uma festa para ele." Aí ele: "Como é que é? Meu irmão voltou? Depois de acabar com toda a herança, e meu pai vai dar uma festa para ele?" "Ah, não, vai ficar assim não, vou falar com meu pai." E ele vai, né? "Pai, que história é essa? O senhor vai dar uma festa porque o meu irmão voltou? Meu irmão nos renegou, abandonou a família, nunca deu notícia. Agora ficamos sabendo que ele gastou tudo, agora ele vem, o senhor vai dar festa para ele? Ele não devia nem recebê-lo. E outra coisa, esses anos todos fiquei aqui com o senhor ralando, trabalhando, fazendo. O senhor nunca me deu uma festa." Aí o pai, muito tranquilo, falou: "Meu filho, olha só, seu irmão é meu filho também. E, como é meu filho, não me importa, não me interessa o que ele fez ou deixou de fazer. É uma alegria para mim que ele esteja retornando. E que eu espero, claro, que ele tenha aprendido a lição. Quanto a você, ora, você sempre teve tudo. Você não ficou do meu lado esses anos todos? Não? Não assumiu também a administração dos negócios junto comigo? Então, eu nunca precisei de dar uma festa, não é mesmo? Tá? Mas o seu irmão, eu vou sim dar uma festa porque é o que eu quero. Porque ele estava perdido, mas se encontrou. E o que eu quero é que ninguém se perca. Então ele será muito bem-vindo de volta, tá? E quero que vocês dois se entendam, tá? E acredito que com certeza ele aprendeu a lição. Bom, aí Jesus encerra, né, a parábola que trouxemos para os dias de hoje. Tá? Porque as parábolas de Jesus, elas são para todos os tempos. E aí você começa a pensar: bom, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi essa história. O que Jesus quis dizer com isso? Quer dizer, o pai... Bom, quem é o pai, né? Quem é o Senhor, né? O dono do negócio? É Deus. Deus é o pai, Deus é o dono de tudo. Deus, ok. Os dois filhos, um fica,
outro parte e gasta tudo. Ah, já sei. O que ficou é porque escolheu a boa parte, quer dizer, aquele que já se trabalhou, que já entendeu que tem que se moralizar, ou seja, ele já pega o caminho do bem. O outro é aquele que se deixou levar pelo egoísmo, pelo orgulho, não é aquela coisa. Mas aí apanhou, porque como consequência do que fez, e agora volta arrependido. Ou seja, o arrependimento é que é importante para voltar a ter o direito de ganhar o reino dos céus. E o Pai, que é bondoso e misericordioso, estará sempre de braços abertos para nos receber, depois do arrependimento. Agora entendi a parábola. Então é isso. E aí você entende, mas esse exercício é seu, e aí você pode aplicar no seu dia a dia. É por aí, né? Muito bem, Marcos. Você fez uma colocação aí histórica da parábola de Jesus, mas trazendo aos dias de hoje nessa reflexão que somos todos nós. Podemos dizer que nós somos os filhos pródigos. Ainda estamos nessa luta, permeando aqui no processo da reencarnação. E Jesus é o outro filho, que está aí, ainda veio trazer ensinamentos para todos nós, diante do que ele viu diante do Pai, que ele mesmo fala isso, e trazendo para nós, como irmão maior, como irmão mais velho, e nós é o filho ainda rebelde, que está pegando a herança, que é a inteligência, tudo que Deus nos deu, não é isso? Que é tributo do Espírito, só que nós estamos usufruindo do mal. Muito bom. Aí ele continua, invariavelmente, uma lição de moral. Olha que interessante, Marcos. Ele fala aqui que todas elas contêm invariavelmente uma lição de moral, como você acabou de colocar. Mas aí ele faz aqui uma grande colocação, que é a do filho pródigo, como você colocou. Assim, por exemplo, as do filho pródigo, da ovelha desgarrada e da dracma perdida. Ensina a unidade do destino que o Pai Celestial, em seu amor, concedeu e reserva a todos os seus filhos dentro da lei do arrependimento, confissão da culpa e do propósito de emendar-se. Seria a reencarnação, esse processo do arrependimento, da dracma perdida e do filho pródigo? Eu vejo isso porque o filho, ele retorna, ele vai, não é isso? E retorna. Quando ele retorna, ele vai ter que reparar o mal feito a ele mesmo, não com o pai ou com o filho, mas resgatar, reparar essa herança. E essa herança, para reparar, qual seria essa herança? O amor, o sentimento, o respeito, a empatia um com o outro. Ou estou falando alguma coisa que não tem muito a ver com esse processo? Não, isso aí mesmo, Ronaldo. O Espiritismo nos trouxe duas ferramentas importantíssimas, dois ensinos muito importantes para entendermos as parábolas de Jesus: a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, nessa parábola do filho pródigo, nós podemos lançar aí também a questão da reencarnação. Porque alguém pode questionar, tá, mas é aquele caso do filho que peca a sua parte, se manda aí para a vida e, nunca mais, não quis saber e vai acabar morrendo desse jeito aí. E aí, como é que fica? Bom, agora vem o espiritismo. Bem, porque isso acontece, é fato, isso realmente acontece. Mas sabe o que vai acontecer? Ao desencarnar, esse espírito, esse filho, ele vai encontrar sofrimento no mundo espiritual como consequência justamente do que ele fez com a parte da herança dele. Porque ele não fez o bem, não amou o próximo, não ajudou ninguém, pelo contrário, só usufruiu das coisas materiais, das sensações, das emoções, se desgastou e acabou morrendo. Ele retorna ao mundo espiritual com uma dívida muito grande com a lei divina. Então, de imediato, ele terá consequências com esse encontro com a própria consciência. Mas
que Jesus coloca? Ah, mas o filho pode retornar. Não, não pode, ele morreu. Mas a vida continua depois da morte. Entra a imortalidade da alma. Tá, mas e daí? O que vai adiantar agora se arrepender lá no mundo espiritual? Mas é claro que adianta. E é o que deve fazer. Você faz, então, a sua tomada de consciência, se arrepende do que fez, pede perdão a Deus, e Deus, como é bondade, amor, misericórdia, Deus aceita, sim, o seu pedido de perdão. E aí você não tem problema, meu filho, tá? Não tem problema. Agora você tem que reparar o mal que você fez, porque em primeiro lugar você prejudicou a si mesmo, mas também prejudicou a muitos, certo? Aí agora, então como é que eu vou fazer? Reencarnação. E essa é a volta. Você vai voltar, né? Vai voltar para casa. Mas agora, meu pai já desencarnou. Não sei se meu irmão vai me receber. Seu irmão? Seu irmão vai lhe receber, sim. Vai? É claro, você vai ser um filho temporão dele. Vai sim. E não se preocupe que seu pai está velhinho, mas ainda está encarnado, e você ainda vai ter a chance de chamá-lo de vovô. Tá? E é aí que você vai começar a reparação, para aprender a amar, a respeitar e entender que a vida material não é tudo, mas que as coisas da matéria são importantes, mas para fomentar o bem ao próximo, pensar no coletivo e não apenas em você. Olha, você vai ter uma segunda chance, porque você vai retornar para sua família. E, portanto, você já sabe, você novamente terá uma boa posição financeira. Veja o que você vai fazer. Você já teve a lição, não é mesmo? Então, vai ser a sua prova agora. Voltar na mesma condição. Mas a sua luta vai ser agora não se perder egoisticamente. Essa vai ser a sua grande provação na próxima existência terrena, na próxima encarnação. Então, as chaves da imortalidade da alma e da reencarnação ampliam o entendimento das parábolas e conseguem explicá-las de uma forma muito melhor, sem nenhuma dúvida. É como está ali, né, em Lucas, Mateus, digo-te que dali não sairás enquanto não tiveres pago até o último ceitil, que é justamente a reencarnação. Essa combinação nossa nessa reparação, nesse resgate, que devemos ter uns com os outros. Mas isso soa para muitos, Marcos. É bom tocar nesse assunto, porque as parábolas de Jesus é marcante, porque a reencarnação traz para nós essa oportunidade de nós nos repararmos uns com os outros. Não é pagar. Muitos usam pagar. Eu lembro muito do Gerson, né? Reparar, resgatar. Gerson Simões Monteiro, onde ele estiver, que ele nos ouça. Mas ele falava isso. E é verdade, reparar. A reencarnação é um processo reparador. E é aí que nós devemos aproveitar. Essa parábola do filho pródigo retrata justamente isso. Está bem clara ali essa lei da reencarnação. Se meu filho estava perdido e retornou bem. E se não retornou bem, terá que retornar para refazer tudo de novo da onde ele parou. Agora, o que seria esses dons, esse dom? Seria o dom que nós recebemos? Essa herança é o dom? Eu antecipei aqui falando, mas essa herança é o dom que nós temos, que nós estamos usufruindo mal. É por aí, Ronaldo. Porque nós não precisamos pegar ao pé da letra herança a nível financeiro, mas os nossos dons, com certeza, o nosso potencial divino, né, que todos nós possuímos e que precisamos bem utilizar aqui na Terra. Essa é a nossa herança,
né? Todos os bens, a nossa inteligência, nossa razão, as experiências, etc., né? Então, e nós vamos ter que dar conta disso. O que você fez com a sua inteligência? O que você fez com aquela sua habilidade, com aquela competência, né? Com aquela sua tendência? O que você fez a nível do bem coletivo? Então, essa é a nossa herança. Isso acontece muito, se nós pegarmos essa parábola do filho pródigo, bom, qual é a sua herança? Ah, você é muito inteligente. Ok, então é a sua herança. Você trouxe isso com você. Muito bem. O que você vai fazer com essa inteligência? Ah, eu vou construir uma bomba ainda melhor. Bom, você está desvirtuando o uso da sua inteligência, porque você deveria realizar, por exemplo, um programa social para tirar as pessoas da miséria. Mas não, o que você vai fazer? Você vai fazer uma bomba para jogar em cima dos miseráveis para tentar acabar com eles. Ora, então, você vai ter que prestar contas disso, e é como se você perdesse a sua inteligência na sequência, porque você virá numa situação reencarnatória com a sua intelectualidade comprometida, como consequência. Mas isso é para reparar, justamente para fazer essa reparação. Eu tenho um amigo que ele tem assim uma coisa dentro dele, assim meio político-militar, que ele traz de existências passadas, mas ele, nesta existência, ele tem alguns problemas, né? E ele, na verdade, ele não consegue, né, ser alguém na vida. E toda vez que ele está em contato, que ele conversa, ele tem essa tendência, né, daquela coisa de que foi envolvido na guerra, lá no negócio militar. Tá? E você percebe que hoje ele está naquele esforço de tentar se encaminhar no campo do bem. E intelectualmente ele tem uma certa deficiência, um certo déficit. Mas esse déficit é da providência divina. Porque se não tivesse esse déficit, provavelmente ele acabaria fazendo o que não deve. Então, ele hoje já entende isso, né? Graças a Deus ele conheceu a doutrina espírita, e está se trabalhando. Mas é como aquele vulcão adormecido que de vez em quando, né, ele quer explodir. Mas tudo isso faz parte da reparação. E aí você lembrou o nosso querido Gerson Simões Monteiro, grande companheiro do movimento espírita, e que diz, as pessoas dizem, aqui se faz, aqui se paga. Não. À luz da doutrina espírita, aqui se faz, aqui se repara. Eu estou vendo aqui, Ronaldo, aqui nos comentários, o nosso querido Tonheca, nosso Nunes, lá da Leopoldina, ele está mandando um boa noite aqui, agradecendo pelos esclarecimentos. Está aí, agora está aqui na tela. Aí na foto, inclusive, está o Tonheca e a sua esposa, Cida, que é um caso, né, Ronaldo? Pois é, nós viemos aqui, né, para novamente encontrá-los, porque nós somos do Rio de Janeiro, eles lá de Leopoldina, em Minas Gerais. Eu só não sei, por enquanto, quem que tem que reparar o que com quem. Eu acho que é o Tonheca que tem que reparar alguma coisa conosco. Pode ser, enfim. Possivelmente. Esses encontros nunca são casuais, né? Porque o acaso não existe. Né? Então, o nosso encontro, né, nos envolvemos com o trabalho que está sendo feito lá em Leopoldina, no campo da educação, lá no Centro Educacional Conhecer, tudo isso daí, mas quem sabe, né? Nós estamos reparando alguma coisa com aquelas crianças, com aquelas professoras, enfim, mas acima de tudo, né, tentando construir o amor aqui na convivência, aqui na Terra. E é assim que nós reparamos o nosso passado. Perfeito. Aí o texto vai corroborar com tudo que nós estamos falando, principalmente que você acaba de encerrar aí. A do bom samaritano, que é a parábola, ressaltando o sentimento fraterno e a prática do bem, como padrão da verdadeira fé, isenta de todo laivo sectarista, a dos talentos, fazendo ver aos homens que será através dos seus esforços, porfias e lutas que lograrão subir e elevar-se na escala evolutiva, a dos trabalhadores das diversas horas do dia, comprovando que a evolução do espírito depende mais de
de operosidade e diligência do que propriamente do tempo, e que o valor das obras resulta de sua perfeição e não do seu volume, a do mordomo infiel, demonstrando que os bens terrenos são temporais, não constituindo propriedade dos homens, serão apenas usufruídos por eles no decurso de cada uma de suas existências. A do juízo final, notificando que no divino tribunal se indagará tão somente do homem se ele amou ou desdenhou o seu próximo, de vez que da resposta negativa ou afirmativa a esse único quesito depende a sua redenção ou condenação. A das virgens loucas e das prudentes, assinalando que não será a última hora, no momento da morte, que nos poderemos preparar devidamente para o outro plano da vida, visto como, chegando o nosso momento de partida, para lá iremos nas condições em que nos acharmos, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Está aí, Marcos. Todas elas levando à reencarnação, da imortalidade da alma, os diversos mundos, pluralidade dos mundos. Olha a beleza que Jesus nos traz com a parábola, trazendo para nós essa oportunidade de reparar, refazermos a nossa história. Se eu não posso, como dizia o Chico, se eu não posso fazer um novo final, que eu faça pelo menos um recomeço. Recomece fazendo, para que esse final possa ser diferente. E todas as parábolas aqui citadas por Vinícius são elas trazidas, levando à reflexão da reencarnação. Não tem como duvidarmos disso. Todas as parábolas de Jesus, na verdade, falam sempre da conquista do reino dos céus e o que precisamos fazer para realizar essa conquista. Ora, como o reino dos céus ainda não está implantado aqui na Terra, obviamente que Jesus está se referindo a algo além. Ora, esse algo além só pode ser fora da dimensão material. E aí, então, nós temos que ir para a dimensão espiritual e temos que ir para a morte, que não pode ser o fim de tudo, porque se a morte for o fim de tudo, as parábolas de Jesus viram enigmas e insolúveis. Como que eu vou conquistar o reino dos céus se a morte vai ser o fim de tudo? Então, ele nos remete automaticamente para a vida futura. Para ter vida futura quer dizer que a alma, né, que o ser humano tem que ser imortal. Né? Então, a sobrevivência após a morte. Mesmo assim, fica uma lacuna. Tá, voltei para o céu, voltei para o mundo espiritual. Ok. Então, eu vou reparar as coisas lá. Mas se é assim, por que eu vivi aqui? Não podia ter ficado lá, de uma vez por todas. Aí vem a outra chave, reencarnação. Tá? Aí sim você consegue entender. E é o que a nossa Maria Cristina Kopeck está dizendo, né? Explicações bem claras, gratidão meninos. Aos meninos foi ótimo, mas pode nos chamar de meninos. Né? Sigamos na condição de Jesus sempre, com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Então é isso, Ronaldo. Então, imortalidade da alma, vida futura e reencarnação, e aí você entende realmente esse ensinamento e o fundo moral das parábolas de Jesus. Muito bem, Marcos, o tempo está escasso e nós vamos dar continuidade parando aqui. Mas uma reflexão que eu gostaria, pegando o gancho da nossa irmã que colocou aí, Jesus, com as parábolas, e principalmente, eu gosto de estar sempre ratificando, o exemplo de Jesus. Ele falava, mas agia. Ele era testado o tempo todo. Inclusive, quando na cruz, antes mesmo de chegar à cruz, a vida de Jesus foi espelhada com isso. Isso é que nós precisamos ter
como um exemplo de vida para nós. Porque muitas vezes nós renegamos. Se pisar, não precisa, só em pensar em pisar no meu dedinho do pé, eu já estou me irritando, já fico lá nervoso. E Jesus, pelo amor de Deus, a coroa de espinho, a chicotada que rasgava as costas, a pele sangrando, as bufetadas, os escárnios. E nós, só em pensar, alguém pensar em pisar no nosso pé, se eu adivinhar, eu já estou revidando antes que me atinja. Farinha no prato, meu pirão primeiro. Então, Jesus dá esse mau exemplo. Esse, como diz Paulo, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É uma luta, Marcos, mas o exemplo de Jesus, seguindo as parábolas que ele fazia, que ele falava, que ele colocava, mas principalmente o seu exemplo, eu acho que marca muito mais para nós como exemplo de tudo que nós possamos imaginar. Sem dúvida, Ronaldo. Mais do que realmente utilizar as parábolas, mais do que elas, né? São os exemplos que nós já tínhamos ressaltado aqui, e para que você seja um verdadeiro educador, seja na família, seja na escola, você tem que aliar o conhecimento com o sentimento, e com isso, os exemplos. Porque o exemplo é a maior força da educação. É por isso que Jesus arrastava as multidões. É por isso que os fariseus, doutores da lei da época, não conseguiam pegá-lo e tiveram que urdir mentiras para levá-lo realmente à prisão e à crucificação. Mesmo quando ele se apresentou diante do Sinédrio, quando ele se apresenta diante de Pilatos, todos estremecem, porque ele era o exemplo, as respostas que ele dá fazem com que Pilatos, por exemplo, olhe lá para os representantes do Sinédrio judaico e diga: eu não vejo culpa nesse homem. Né? É uma coisa assim, porque ele era o exemplo, ele era. Então, nós temos que fazer esse esforço. Fácil não é, você colocou muito bem. Mas tem que ser a nossa luta diária, combatendo em nós os vícios e desenvolvendo em nós as virtudes. É o tempo todo, até que consigamos aliar a palavra, o ensino, com o exemplo. Como Jesus é nosso guia e modelo, tentemos, então, ser como ele já é. Mas, Marcos, já tivemos grandes vitórias. Hoje nós não pegamos mais em armas. Hoje a nossa luta maior, nossas armas são os livros, as ideias, tudo que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nesse cotidiano de reflexão, de levar a todos os ensinamentos de Jesus. Isso já é um grande passo que nós estamos fazendo, todos que nos seguem, todos que estão aqui, todos que estão num grupo espírita, numa religião qualquer, mas tentando esse burilamento, esse melhoramento. Muita paz. Semana que vem estaremos retornando ao tema e que Jesus nos abençoe. E gratidão a todos pelo carinho de sempre. Muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento, você que vai assistir o nosso vídeo em outra oportunidade. Que Jesus, nosso mestre, nos abençoe. E lembre-se, Espiritismo e Educação vai ao ar, ao vivo, toda segunda-feira, 20h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e do YouTube. Um grande abraço, paz em sua vida, até semana que vem.